Então, na continuidade ou na continuação, nós estamos agora no ponto de Jesus. Eu quero pegar a Bíblia com vocês para que a gente pegue algumas referências, tá? Porque eu falei aqui que Jesus é o profeta, né? O Messias esperado seria um profeta que viria para iluminar as nações. Isaías, capítulo 42, bora lá pegar o texto bíblico aqui. Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 1. Tá? Então, um livro que fala de Jesus, o profeta, né, que fala de Jesus mais do que qualquer outro no Antigo Testamento, tanto é que ele é chamado de o profeta messiânico, né, Isaías. Amados, se nós não tivéssemos, olha que coisa curiosa, se nós não tivéssemos os evangelhos que trazem, né, a obra de Cristo, não que eles são a biografia não, tá? Mas eles trazem, né, a obra de Cristo, os ensinos de Cristo. Se nós não tivéssemos os evangelhos, os 4 relatos, o livro de Isaías seria suficiente para nós conhecermos a respeito de quem seria o Messias, suas características, né? Então, desde lá do capítulo de número 6, né, capítulo número 9, capítulo número 11, que fala diretamente, né, a respeito do Messias, o príncipe da paz, ele levou sobre os seus ombros o principado, a potestade, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o nome seria Emanuel, 7,14, Isaías, se não me falha a memória, né? E aí a gente vem pegando vários capítulos de Isaías, o 53, muito famoso, que traz lá toda a sua, o aspecto dele, né? Homem de dores, foi crucificado e tudo mais. Enfim, todo o livro de Isaías traz aí características a respeito de Jesus. E aqui no capítulo 42, Isaías, verso 1, está escrito assim na minha versão: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Então o Messias seria o profeta. Lembrando que o profeta era aquele que o Espírito de Jeová, né, vinha habitar sobre a vida dele, o capacitando, então, para falar as palavras de Deus. Vamos lá para o Novo Testamento, em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Rapaz, agora eu fiquei preocupado com o Gilmar aí, viu? Ele ficou agora estático, né? Fico até com medo ali, meu irmão. Sei que ele não tem nada a ver com aquela mulher de sal lá do Sodoma e Gomorra, mas ficou parado ali. Tenho medo desses negócios. Ô, amado, vocês já vão se acostumando, que é assim, viu? Eu não sei ser do outro jeito. Às vezes eu até extrapolo nas brincadeiras aqui, mas os irmãos já estão orando por mim faz muito tempo. E eu não me converti até hoje desse negócio, então acho que vai ser inútil vocês orarem também. Então vão se acostumando. Não ora não para Jesus mudar. Então vamos lá, Marcos capítulo de número 6, versículos de número 15, né? Marcos 6 e 15, a respeito ainda do profetismo de Jesus. Ó, foi perguntado, né? Jesus, aliás, é quem pergunta para os seus discípulos, o que os homens dizem que eu sou? E aí a resposta que alguns trouxeram os discípulos foi, quer dizer, eles disseram, né, que uns disseram que ele era Elias e outros diziam, bom, é um profeta aí, como um dos profetas. Veja que coisa interessante. Então Jesus foi reconhecido publicamente, né, lá na sua época, como um profeta, até semelhante a João Batista, até semelhante a Elias, até semelhante a Jeremias, né? Ou seja, esse ministério profético mesmo, essa figura de um profeta. Tá? Quando a gente lê o capítulo 4 do Evangelho de João, capítulo 4, verso 19, a própria mulher samaritana diz para Jesus, olha, eu vejo que tu és profeta. Por quê? Porque Jesus, ele revela, né? Ele fala a respeito da vida da mulher, coisa que ninguém ou poucas pessoas sabiam. Então, ele diz, olha, tu tivesse tantos maridos, o que tem agora não é teu, e tal. Ela disse, nossa, eu vejo que és profeta. Então, Jesus mesmo sendo esse profeta reconhecido, inclusive, como profeta. O capítulo de número 6, do Evangelho de João também, João 6, e verso de número 14, acho bem curioso também. Só peguei alguns textos aqui, tem diversos, tá, no Novo Testamento, falando a respeito de Jesus como profeta. Mas o capítulo de número 6, verso 14, diz assim, olha que coisa interessante. Vendo, pois, aqueles homens, né, o milagre que Jesus tinha feito, da multiplicação dos pães, tá? E eles diziam o seguinte, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo.
É interessante, queridos, que eles não falaram assim, ele é um profeta. Eles se referiram a Jesus como o profeta. O profeta que Moisés disse que viria. Então, a nação de Israel esperava esse profeta desde muitos séculos. É o profeta, né? O profeta de Deus, o Messias. Então, aqui no capítulo 6 de João, verso número 14, eles declaram, esse é o profeta que haveria de vir. É o próprio Messias. É bem interessante a gente observar essa expressão, o profeta. Eles se referiam, então, não mais um profeta ou outro profeta, e sim o Messias, o profeta de Deus, semelhante a Moisés, tá bom? Jesus, como profeta, ele pregou a salvação. Muitos profetas do Antigo Testamento, como eu disse, eles endireitavam o povo, né? Mostravam o caminho para o povo, porque o povo desviava mesmo, ia para a idolatria, ia para o paganismo lá nas suas práticas, de orgia, enfim. O povo se desviava mesmo, ia por caminhos totalmente tortuosos a respeito da vontade de Deus. Então o profeta, ele tinha até uma expressão curiosa, né? Dizendo, este é o caminho, andai nele. Deixa eu ver aqui, talvez alguém entrou? Não, ninguém entrou não. A gente pega aqui Isaías 61, verso 1 ao 3, eu queria ler com vocês também, voltando, Isaías lá, capítulo de número 61, versículos de número 1 ao versículo de número 3, a respeito de Jesus, é uma profecia a respeito de Jesus, né, como profeta, aquele que pregaria a salvação, queridos. É bem interessante observarmos que o Messias, Jesus como profeta, pregaria a salvação, e eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma curiosidade desse texto, comparando com o Evangelho de Lucas lá, tá? Que é um texto paralelo. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade de... Enviou-me para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verso 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Olha o Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, tá? Que é o cumprimento desse texto aqui. Essa profecia de Isaías, capítulo 61, vai se cumprir na vida de Jesus, quando logo após ele ser batizado, né, por João, o Batista, e ele entra então na sinagoga e dão um livro para ele, um rolo de um livro. E ele abre então e lê exatamente o Isaías, capítulo de número 61. Mas vamos comparar os textos aqui para a gente observar uma curiosidade. Olha só que coisa interessante. Lucas, capítulo de número 4, versículos de número 17, 18 e 19. Então, Lucas, capítulo de número 4, verso 17 em diante. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Veja só, amados. Agora, o que eu quero chamar a atenção é porque Jesus não continua o verso de número 2 de Isaías lá, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não veio no seu ministério terreno para trazer a mensagem da vingança de Deus ou a mensagem da punição de Deus. Ele veio para pregar a salvação, queridos. É um profeta, né? O próprio nome Jesus quer dizer isso, o Senhor salva, Salvador. Então ele veio para pregar a salvação, tá certo? As mensagens de juízo de Jesus são muito raras no Novo Testamento, são muito raras, né, no relato do Novo Testamento. Jesus, ele pregou a salvação. Agora, lógico, ele também traz aí a consequência de não aceitar a salvação, mas o cerne, né, o âmago, o espírito mesmo, a essência da mensagem de Jesus era a salvação, tá certo? Para os perdidos, né? Isso a gente tem assim aos montes no Novo Testamento, da boca de Jesus, dizendo: chegou salvação a esta casa, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido, né? Eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Enfim, Jesus veio para pregar a salvação.
Então, o profeta pregou a salvação. E como o Antigo Testamento, os profetas apontavam o caminho, né, de salvação, entre aspas, para o povo a respeito do paganismo, Jesus ele veio para pregar a salvação eterna de todos. Tá? Então, o profeta denunciava o presente e revelava o futuro. Né? Lucas, capítulo 19, verso 41 e 44, vamos ainda folhear um pouquinho a Bíblia aqui. Lucas, capítulo de número 19, 41, tem um texto que eu acho bem interessante aqui nós abordarmos, tá? Então, Lucas, capítulo 19, verso 41 e ao 44. Olha só. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos nesse dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Verso 43, Lucas 19, tá? Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão, a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem. E não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheces o tempo da tua visitação. Assim como os profetas do Antigo Testamento falavam do futuro e do juízo de Deus, né, àqueles que não ouvissem Deus, a sua mensagem através do profeta, Jesus como profeta também, ele estava falando do futuro. E essa mensagem, essa fala de Jesus se cumpre poucas décadas depois, né? Em torno aí de 4 décadas depois do que ele fala. Que a gente está calculando aqui, Jesus falou isso aqui no ano 30, 35, né? E no ano 70 é que o general Tito, né? Ele invade Jerusalém, destrói Jerusalém, e inclusive se cumpre o capítulo 24 de Mateus, onde não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada, ou seja, Jerusalém foi ateada a fogo. Eles não ouviram, né, Jesus, os que não ouviram, então foram dispersos por todo o mundo. Olha só que coisa interessante, queridos. Tá? Profeta Jesus, o profeta de Deus, ele não falha em nenhuma das suas falas. Tá? Tudo se cumpre e tudo se cumprirá aquilo que ainda não se cumpriu, porque a profecia de Jesus tem lá o aspecto histórico, né? Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 13 de Marcos, é bem difícil uma passagem lá, porque Jesus ele vai falar ele vai dizer em uma só fala a respeito de um juízo histórico e um juízo escatológico, né? Então tem coisas ainda que Jesus disse e vai se cumprir, porque tudo que Jesus disse é infalível, é a boca de Deus. É o profeta, né? Então, se foi Jesus que disse, meu amado, minha amada, não tem como não se cumprir, é impossível. O problema é que muitas pessoas dizem o que Jesus não falou, ou muitas pessoas falam o que Jesus não disse, né? E aí Deus não tem compromisso com esse trem, não. Vamos lá, então. Jesus, como profeta, anuncia o reino. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14. Vamos voltar um pouquinho aí. A gente estava em Lucas, né? Vamos para Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 14 em diante. 14 até o 20. Então, bom aqui que a gente lê Bíblia, né, irmãos? Vamos lá. Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 14 até o 20. Então, Jesus, como profeta, anunciou o reino, tá bom? Diz assim, ó, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede no mar, pois eram pescadores. Verso 17. E Jesus lhe disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Então, Jesus, ele como profeta, anuncia o reino de Deus. Ele fala a respeito de um reino. Olha que coisa interessante. Ele disse, o tempo está cumprido, tá? O reino está próximo no sentido de acessibilidade. Então, Jesus, ele foi a boca de Deus para com o povo, né? Só para a gente entender aqui.
Ele estava trazendo a vontade explícita, perfeita, clara de Deus ao povo. Quem ouvia Jesus, ouvia o próprio Deus e a sua vontade. Ele disse no Evangelho lá de João registrado, ficou registrado no Evangelho de João, que ele disse, né? Eu não falo o que eu falo não vem de mim mesmo, vem do Pai que me enviou. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Quem não recebe a mim, não recebe o Pai. Né? Quem recebe o Filho, recebe o Pai. Quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Então, Jesus, como profeta de Deus, ele trouxe a perfeita, a clara vontade de Deus. E ele disse, as palavras que eu vos tenho pregado. Está no Evangelho capítulo 12 de João, né? Evangelho de João capítulo 12. Verso 48, se não me falha a memória. As palavras que eu vos tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Olha que coisa interessante, queridos. Tá bom? Então, vamos lá. Jesus, como profeta, predisse o futuro, né? Capítulo 24 e 25 de Mateus. E continua falando pelo seu Espírito por meio da igreja. É interessante isso, tá? João, no capítulo 14, verso 26, 14 e 26, anotem aí, depois vocês conferem aí. Lição de casa. A gente tem tarefa de casa aqui também, né, irmãos? Então, vamos lá que semana que vem eu vou passar na mesa aí pegando um caderninho para dar o visto. Viu? Ver se vocês fizeram a tarefa de casa. Se não fizer, vai ser colocado no milho, de joelho, palmatória. Estou querendo trazer tudo esse negócio aí de volta. Então, vamos lá. Vamos lá. Capítulo 14, verso 26, Jesus disse, olha, o Espírito, quando ele vier, né? O Espírito Santo, lógico, quando ele vier, vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho falado para vocês. Tá? Então, Jesus continua falando por meio do seu Espírito, né? Capítulo 16 de João, verso 13, e 1 aos Coríntios 12 e 26. São referências para estar embasando aí essa minha declaração, essa minha fala, que Jesus continua falando pelo seu Espírito. Agora, detalhe, até voltando a um ponto que eu já tinha abordado. O que Jesus fala pelo seu Espírito é aquilo que já está registrado no Novo Testamento. Tá? Não tem como. É impossível, né, o Espírito trazer qualquer mensagem por meio de quem quer que seja, uma mensagem que seja contraditória àquilo que já está registrado no Novo Testamento, tá certo? Pela boca tanto de Jesus, que foi registrado pelos evangelistas, e tanto também na boca dos apóstolos, né? O próprio Paulo disse, olha, vocês cuidem, porque o que eu falo, eu entendo que é palavra de Deus, e falo pelo Espírito de Deus, né? Então, as palavras ali do Novo Testamento, elas são a própria boca de Deus, falando através lá dos seus apóstolos, tá? Continua falando hoje através de profecias? Uns acreditam que sim, outros que não. Eu acredito que sim, então eu digo que Jesus continua falando, porém, o conteúdo é aquele que está escrito lá. Mas depois a gente discute em outra ocasião esse trem aí, né? Senão vai dar pano para manga. A gente não acaba hoje esse negócio, não. Então, Jesus como profeta, tranquilo, né? Jesus como sacerdote, amados, tá? O Messias como sacerdote foi tanto intercessor como o próprio sacrifício. Lembra agora que, enquanto o profeta era Deus falando com o povo, agora o sacerdote é o povo falando com Deus, intercedendo em favor do povo, né? Diante de Deus. Então, Jesus, como sacerdote, ele intercedia e intercede, é curioso, até hoje, amados. E a gente vai ver aqui, principalmente no livro de Hebreus. Tá? Vocês querem estudar, se aprofundar como esse sacerdócio de Cristo, é estudar o livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus. Tanto é que eu selecionei aqui vários versículos, ou alguns versículos, a maioria deles, do livro de Hebreus, tá? A carta aos Hebreus. Capítulo 8 de Hebreus, verso 3, vamos lá? Lá quase no finalzinho da Bíblia, né? Hebreus, carta de alguém, alguns pensaram que ia falar de Paulo, né? Mas carta de alguém aos Hebreus, capítulo 8, verso 3. Então, olha o que diz aqui, ó, verso 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Todo sacerdote, melhor dizendo, do Antigo Testamento, ele oferecia sacrifícios pelo povo, mas também por si, porque era homem pecador, homem falho, não é? Então é interessante que esse sacerdote, ele também oferecia o sacrifício por ele mesmo e intercedia pelo povo. Tá? Então Jesus, ele é um sacerdote que ele é diferente desse Antigo Testamento. Como também
o profeta do Antigo Testamento, Jesus, é diferenciado, né? Porque ele traz a perfeita vontade de Deus. Ele não só traz a perfeita vontade de Deus, mas ele é a mensagem perfeita de Deus. Tá certo, amado? Então, ele é a mensagem encarnada de Deus. Ele é, a pessoa de Jesus é a profecia de Deus. Não só o que Jesus falou, mas a pessoa que ele era, as suas atitudes. Amados, não houve um gesto sequer de Jesus que fosse errado. Não houve um sentimento de Jesus, né, que veio ao seu coração, que fosse um sentimento pecaminoso. Não houve sequer uma abordagem, uma atitude, não houve nada em Cristo que o diabo poderia falar assim, eita, tem pecado aí. Jesus ele tem uma fala muito interessante em João, que ele diz assim, o diabo não tem nada em mim. Já ouviram essa expressão lá no Evangelho de João? O diabo não tem nada em mim. Ou seja, o diabo não tinha nenhum ponto de apoio em Jesus. O diabo não poderia, e olha que ele é acusador, hein? Pensa num cabra que acusa. Acusou Jó, acusou Davi, acusou Abraão, todo mundo, irmão. Não escapou nenhum. Tá certo? E ninguém tinha como se defender diante dele. Não tinha, porque todo mundo... Lembra do Zacarias lá, naquela visão de Zacarias lá? Olha, ó, pecou e Deus nunca falou assim, não, tu tá inventando. Você tá mentindo. Não, era verdade, ele acusava. Ele enxergava e via pecado em todos. Não tinha jeito. Mas em Jesus não. Procurou, tentou em vários sentidos da palavra tentou, né? Tentou mesmo, a tentação lá que a gente conhece, e procurou de todos os meios, por meio dos religiosos. Jesus disse, quem de vocês me convence de pecado? E olha, meu irmão, para um religioso, que a gente sabe, líder religioso é terrível. Acha pecado em todo mundo. Não é não? E os fariseus, né? Os fariseus, não era qualquer líder religioso, os fariseus. Jesus disse, quem de vocês me convence de pecado? Nem o diabo encontra em mim pecado, muito menos vocês. Então, olha que coisa interessante. Então, Jesus, o sacerdote, que não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, mas ele foi o próprio sacrifício. Isso eu acho muito interessante no livro de Hebreus. Vamos ler Hebreus capítulo 10, verso 10? Hebreus 10 e 10, a gente já estava no capítulo 8, é só um pouquinho para o lado que a gente acha lá. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou tão agoniado com o Gilmar. O Gilmar não está aparecendo para vocês aí, não? Na tela aqui? Não? É que só ficou para... não tá? O Gilmar é esse cidadão aqui que está com a camisa do Brasil, com a máscara tampando a barba. Gilmar também está com a gente há muitos anos. Muito tempo, né? Muitos anos não. Também vocês vão parecer que eu dei aula para Moisés. Não sou tão velho assim, não. Mas ele está bastante tempo com a gente. É que ele ficou ali paralisado. Eu estou aqui meio agoniado. Mas vamos lá, irmão. Então, Hebreus capítulo 10, versículos de número 10 até o 14. Vamos ler junto, amados. Acompanhe aí, por favor. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. A oblação era um tipo de sacrifício que havia no Antigo Testamento, tá? Esse sacrifício é quando o corpo do animal era oferecido, todo o corpo, né? Chamado de oblação. Não era o sangue derramado, não era a gordura, só era o corpo do animal. Então, por isso que diz aqui que o sacrifício da oblação do corpo de Jesus foi oferecido, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, olha só, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem ou podiam tirar pecados. Mas este, ou seja, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra, né, à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, estrado, né, apoio dos seus pés. Porque com uma só oblação, um só sacrifício, o seu corpo, aperfeiçoou para sempre os que são por eles santificados. Olha que coisa interessante. Hebreus, o livro de Hebreus, volta um pouquinho, capítulo 7, versículo de número 25. Vai dizer que Jesus é o sumo sacerdote que intercede por nós para todo sempre, amados. Então Jesus é este que continua na eternidade a interceder por nós. Ele ofereceu o sacrifício. Então ele é o sacerdote e ele é o próprio sacrifício, né, que foi oferecido por nós. Ele não havia necessidade de fazer isso, porque ele que é o justo e ele é o justificador. Ele não é só aquele que intercede. Queridos, deixa eu só trazer aqui uma observação.
que é a seguinte, veja bem, e a gente depois vai recorrer aqui a Hebreus capítulo 4, versos 16, 17, 14, 15, 16, tá? Nem tem 17, eu acho. Então, veja só, preste atenção aqui nesse detalhe que eu acho muito importante. O Antigo Testamento, os sacerdotes, todo sacerdote, todos, sem exceção, eles nem tinha como ser diferente, porque imagine você, um ser humano, recebendo uma carga emocional, uma carga espiritual, absorvendo isso. Ele não suporta um negócio desse. Né? Imagina todo mundo que vem confessar um pecado. É por isso que os padres aí endoidavam, muitas vezes, né? Tá meio atrapalhado, ouvindo tanto pecado, e absorvendo aquele negócio, e a gente sabe o que deu aí na história do catolicismo, negócios, coisas feias mesmo. E aí o que acontece? Então, o sacerdote do Antigo Testamento nem tinha como se envolver, eram centenas e milhares de pessoas que vinham, né, até ele para oferecer e ele interceder pelo povo. Então ele fazia aquilo como um ofício. Era um negócio mecânico, frio, sabe? Um negócio assim, quase que profissional. Então pegava o animal, fazia o negócio lá, imolava, oferecia aquele ritual todo, e está tudo certo, vem o próximo, e aquela coisa toda. Era uma produção, amados. E era pecado até umas horas. Era produção, oferecia. Então, o sacerdote intercedia, né, pelo povo, a respeito do povo, e levava até Deus, mas de uma forma fria, de uma forma, mesmo assim, insensível. Não tinha como ser diferente, porque ele não suportaria. Agora é interessante que Hebreus, capítulo 4, versos 14, 15 e 16, vai dizer um negócio muito curioso, tá? Deixa eu acelerar um pouquinho, que só temos mais 10 minutos. Que Jesus, nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, está escrito lá, Hebreus capítulo 4, 14, 15 e 16. Nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo padeceu, mas sem pecado, pode nos socorrer. Olha o verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Veja que coisa linda. Então, Jesus, quando ele intercede por nós, isso é hoje, estou falando de hoje. Tá? Desde que ele ascende ao céu, ele faz isso. Nós lemos o Hebreus 7, 25. Ele está à destra de Deus intercedendo por nós, ele é o sumo sacerdote. Quando ele intercede por nós, e ele é o próprio sacrifício que se deu, ele intercede por nós, nos levando nele. Intercede com toda propriedade. Sabe por quê, amados? O sumo sacerdote não tinha vínculo com a pessoa que ia até ele, mas Jesus tem vínculo conosco. Não só tem vínculo conosco no sentido de mediar, mas ele tem vínculo humano conosco. Porque o ser humano Jesus, o sacerdote Jesus, o Deus homem, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós não temos um sumo sacerdote, vai dizer o 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2 e 5. Há um só mediador, um sacerdote, entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Jesus, como homem, ele levou consigo a humanidade para o céu. Ele, então, nos levou consigo. Então, quando ele intercede por nós, ele intercede com toda a propriedade, porque quando Jesus intercede porque nós estamos solitários, ele também se sentiu sozinho lá no Getsemane, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Seus amigos o deixaram. Quando ele intercede por nós e nós estamos angustiados, tristes, ele também ficou lá triste a ponto do seu corpo reagir de uma maneira os poros, o suor se transformar em sangue. Quando Jesus intercede por nós e nós estamos passando tribulação, fome, frio, sede, ele também passou isso. Literalmente, como ser humano, ele sabe o que é sede. Como Deus, não. Mas como ser humano, sim. Como Deus, ele não sabe o que é não ter sono. Né? Ele é o Deus que não tosqueneja, mas ele dormiu no barquinho, então ele sabe das limitações físicas que nós temos. Jesus não sabe, como Deus não soube, não sabia o que era solidão, porque era ladeado. Os anjos, por toda a eternidade, glorificando ele de dia e de noite, mas ele se sentiu sozinho quando ele teve a sensação que o próprio Pai o abandonou. Jesus, ele não tinha como saber jamais o que era fome, amados. Ele é o doador, o pão da vida, mas ele passou necessidade como homem, então ele sabe exatamente e literalmente ele tem a sensibilidade de um ser humano e ele pode interceder como ninguém aos céus. É por isso que ele é o nosso intercessor. Ele sofre conosco.
Ele chora quando a gente chora. Ele padece quando a gente padece. Ele foi traído, ele sabe que é traição de um amigo íntimo, sabia? Amigo íntimo, que vai à casa de Deus junto, a quem ele tanto ama. Ele sabe o que é isso, queridos. Ele sabe o que não é ser compreendido na mensagem, tentar falar, mostrar a vontade de Deus e as pessoas, malhar. Ele sabe muito bem o que é servir as pessoas, abençoar as pessoas, dar vida pelas pessoas e essas pessoas dizem assim, crucificam. Ele sabe de tudo isso. Nós passamos tudo isso e quando nós recorremos a Jesus, amados, ele não é como esse sacerdote do Antigo Testamento. Primeiro, ele traz nós dentro dele. E junto ao Pai, diz, Pai, estou aqui, intercedendo pelo teu filho. Aí Deus olha assim, o pai, sim, mas meu filho é você, é o único filho que eu tenho. Sim, pai, mas eles aqui estão dentro de mim. Olha só, queridos, né? Eles são filhos gerados em mim. Eles são edificados em mim. Eles são salvos em mim. E aí o pai diz, tá bom, então, por tua causa, eu vou socorrê-los. Então, nós somos socorridos na intercessão e no sacerdócio de Jesus. Se os crentes pentecostais estivessem assistindo, eles iam dizer glória a Deus. Vamos lá. Não, pastor Gerson. Vamos lá, irmão. Deixa eu ver se eu aproveito aqui os 5 minutinhos que nós temos para falar sobre o reino, o reinado, ou Jesus como rei. Então eu falei como profeta, como sacerdote e Jesus como rei, tá bom? O Messias como rei, né, governaria sobre tudo e sobre todos. E aí nós podemos voltar em Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 3, inclusive, né? Hebreus capítulo 7, verso 1 até o verso de número 3. Porque este Melquisedeque, vamos lá, Hebreus capítulo 7, verso 1 ao 3. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Olha só, verso 2. A quem também Abraão deu dízimo e de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, o nome, né? Melquisedeque. E depois rei de Salém, veja bem, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dia, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. É interessante que Melquisedeque reúne o sacerdócio e o rei em única pessoa. Então ele representa Jesus, que também reúne, mais ainda, né? O profeta, o sacerdote e o rei, irmãos. Olha que coisa interessante. Então Jesus, ele é aquele que é rei. E o interessante é que o reinado de Jesus, eu até separei um texto aqui, nós lemos João 6,14, vocês lembram? Vamos voltar no 6,15 lá, de João, Evangelho. Tentaram fazer Jesus rei na hora errada, pelos motivos errados e pela forma errada. Então, Jesus multiplica o pão, quem não quer um rei desse, irmão? Que supre todas as necessidades, pãozinho na mesa, né? Conta paga, boleto lá, tudo certinho. Esse é o nosso rei, é Jesus. Então, queriam fazer Jesus na hora errada, pelos motivos errados e da forma errada, no tempo errado. E Jesus disse não. Jesus, conhecendo que queriam fazê-lo rei, sai pela tangente, vai embora, né? O reinado de Jesus, queridos, não é feito pelos homens. O reinado de Jesus, ele é um reinado por direito, tá certo? E de fato. Então, quando Jesus, ele reinar na história, ele reinará lá no final da história, em Apocalipse, o Pai entregará para ele todo esse reino de fato. Porque por direito ele já é rei. E é interessante que quando ele anuncia o reino de Deus, ele diz o reino de Deus está próximo, né? Em Marcos nós lemos capítulo 1, verso 14 em diante, o reino de Deus está próximo, não é porque o reino de Deus estava por vir, não é porque o reino de Deus cronologicamente estava perto. Quando ele diz o reino de Deus está próximo, é porque ele está acessível, proximidade, entendeu? Proximidade. Então o reino de Deus está próximo porque agora o rei veio, olha só, para reinar nos corações e nas vidas das pessoas. Lucas capítulo número 17, verso 20 e 21. Jesus disse, olha, vocês não digam que o reino de Deus está aqui ou está ali, como se ele estivesse aí com aparência exterior.
O reino de Deus está dentro de vocês, está entre vocês. Então Jesus já reina na vida daqueles, tá certo, que foram regenerados. Então ele é rei porque ele reina sobre nossa vida de fato. De direito, ele é rei do universo. Ele é rei soberano. Jesus, ele tem por direito o domínio e ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tá certo, queridos? Agora, ele conquista isso, né? Ou seja, esse reinado atraindo as pessoas não pela sua soberania de poder, porque ele não usou do seu poder para conquistar o Senhor ninguém. Jesus é interessante que quando está diante de uma multidão, vem para prender ele, e aí Pedro diz assim, não, senhor, pode deixar comigo, nós vamos defender, a gente é súdito. E ele disse, não, se eu quisesse, isso aí seria fácil, clamaria a Deus agora, enviaria um anjo, e a bagaceira estava feita aí. Ele disse, não. Aí o Pilatos pergunta assim, tu é rei mesmo? Para isso eu nasci. Mas, calma aí, os teus súditos não vão te defender? Ele falou, não. Se o meu reino fosse deste mundo, eles estariam aqui pelejando por mim, mas não é deste mundo. Então, o reino de Deus, Jesus, ele começa a reinar nos nossos corações, tá certo? E terá, sim, escatologicamente e na história, o reinado de Jesus se concretizando na história, e ainda haverá um chamado milênio, onde ele reinará por direito e, de fato, regerá as nações com vara de ferro, inclusive. Queridos, vai acabar o tempo aqui, a qualquer hora cai aí a conexão, tá? Só quero agradecer vocês, tendo alguma dúvida, o zapzinho lá,